tudo bem? Boa noite. Vou começar aqui mais uma live, tá? Vou falar hoje com a Mariane Ferreira. Ela vai se apresentar, muito legal a profissão dela. Eu vou tentar a conexão com ela aqui agora para ver se vai dar certo. Vamos lá. A Mari. Oi, Mari, tudo Oi, bom? Lude, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E Tudo você? tranquilo. Acabei de postar aqui, vai Muito começar e bom. é minha boa do dia essa live. É? Oi, vai ser bênção. Opa, vai mesmo. Se você quiser convidar aí suas amigas, tá? O seu público, eu vou mandar aqui também convite para o pessoal. Olá, pessoal que está entrando, tudo bem com vocês, mulheres? Obrigada por estarem aqui. Você está ouvindo direitinho, Mari? Perfeito, tá perfeito. Áudio, a imagem, Tá bom. perfeito. Convidando o pessoal para participar conosco, enviando mensagem aqui, o convite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá tudo bem, Mari? Como é que vão as coisas? Lude, Conta para Lude, nós. tudo tranquilo, apesar da correria, tudo tranquilo. No fim do dia você chega, mas chega com um sentimento de missão cumprida, leve, leve, né? Sempre Sim, quando é uma missão, é leve. Quando é um trabalho, é um esforço que você chega já não aguentando mais o dia, né? isso. Mas vamos rompendo, né, em fé, graças a Deus. Tá, encaminhei aqui já para o pessoal, Mari, e vamos dar só uns minutinhos aqui, né? E a gente já começa, só para dar aquele minutinho aí para o pessoal chegar, né? E a gente já inicia. Olá, pessoal, Patrícia, tudo bem com vocês? Marcelo, Bernardo, pessoal entrando, encaminhando convite para todos. Mari, bom demais te conhecer. Foi muito bom aquele dia, né? Nosso encontro. Pude conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Um pouco mais daquilo que você desenvolve. Fiquei muito curiosa, inclusive gostei daquilo de todo, né? Sua história, né? De vida e até cheguei aqui, né? E contei para o meu esposo. Falei, nossa, Pedro, conheci uma pessoa tão bacana, inclusive comunicadora social, trabalha com esporte, né? Trabalhou muitos anos e ele gosta muito de esporte, né? Ele é, inclusive, membro de torcida, a gente tem um trabalho com as torcidas, e aí eu acho que até ele vai gostar. Que bom, que eu sempre falo assim que não existe coincidência, né? Sempre existe agendas marcadas. E aí a gente não sabe como e de que forma, né, elas são marcadas, mas a gente entende que quando existe um encontro para propósito. E a gente tem que aproveitar as Sim, agendas, né? uhum. Sim, com certeza. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Boa noite a todos. Então, eu queria, inclusive, até para a gente ter o compromisso com o horário e o tempo, e nossa, né, energia está caindo toda hora, né? Porque em Goiânia, se chover, a energia acaba. Mari, você quer falar para a gente assim, do seu trabalho, tanatóloga, né? Explica para a gente como que é a sua profissão, né? O que é, né? A tanatologia, é isso? Exatamente. Lúdia, eu vou começar um pouquinho antes para que as pessoas entendam o Tá. processo da tanatologia. Então, eu sou. Isso. Isso. Inclusive, me desculpa, é só assim, ó, uma introdução, porque eu achei a sua história muito bacana e eu gosto disso. Uhum. Eu e o Pedro, a gente tem um trabalho, nós temos um trabalho sobre isso, né?
Porque não adianta a gente fazer algumas coisas, mas se a gente não tiver uma transformação na nossa mente, né? Então, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo no processo de transformação. E quando você estava me contando, eu pensei, poxa, que legal, né? E você trabalha com calma, dor. Então, assim, fica à vontade para falar o que você quiser aqui para gente. Tá, já que você me deixou à vontade, eu vou mandar um beijo para uma pessoa especial que está aqui na live, a Eide do Paraná, uma mulher incrível, que inclusive eu já fiz uma live com ela, né, que passou por uma dor terrível, perdeu o marido na pandemia para a Covid, e está vivendo assim, diante da dependência da graça, e vivendo, engraçado a gente falar isso, mas vivendo bem, sabendo superar esse processo, vivendo com uma leveza incrível, e ajudando pessoas em lutar. Meire, você tem todo o meu carinho, meu respeito, e obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu sou comunicadora social, que é a minha primeira formação, né? E trabalhei como jornalista durante quase 18 anos. E trabalhei em grandes empresas de televisão, como a Globo, a Record, e cheguei onde eu trabalhei exclusivamente como repórter de esporte, né? Me aprofundei nessa área, fiz curso de arbitragem, fiz o que eu queria fazer. Foi maravilhoso esse tempo. Mas voltei para o jornalismo diário, para o dia a dia, e estava muito incomodada com o tipo de notícia que eu estava levando. Porque eu muito sobre o meu propósito, a minha missão nessa vida, para que Deus me fez, para que eu estou aqui. Mas eu não acredito que Deus tenha me feito para isso, para ficar todo dia falando de morte, todo dia. Eu quero levar esperança, quero falar de esperança. Então, eu estava já numa fase bem questionadora, assim, Deus, mas eu não quero, a não ser que o Senhor tenha isso como não quero mais ficar aqui, tudo. Mas a gente não tem a capacidade de falar não e sair, porque a gente fica naquela falta de fé de que Deus vai suprir, de que Deus vai fazer, vai mover. E a gente fica na dependência da dor. Aí já começa uma dor, você não consegue sair. E aí eu procurei várias pessoas para me ajudar e tudo nesse processo, mas permaneci e continuei até a morte da Aurora, que era minha terceira filha. Então, quando a Aurora morreu, a transformação de mente aconteceu. Eu pensava, Deus, agora ficou pequeno, que era grande, ficou pequeno. Agora sim eu tinha um problema real. Agora eu preciso resolver esse problema na minha vida, e como que eu vou resolver? Se eu já tinha um problema e acumulava mais um desgosto de estar ali fazendo o que eu não queria fazer, eu saberia que eu estaria me matando aos poucos. Então eu tomei a decisão de sair, de abrir mão, de pedir para sair da televisão. Na época, as pessoas que me acompanhavam acharam uma loucura o que eu fiz, pelo status que eu tinha, pela condição que eu cheguei, né, uma que contava bem história, gostava, amava fazer isso, mas eu preferi sair. E quando eu saí, eu busquei ajuda, né, ajuda emocional, ajuda psicológica, e achei uma dor muito profunda e um tratamento muito superficial. Muito superficial. Pensava, meu Deus, eu não acredito que essa dor existe. Meu Deus, como que as pessoas passam por essa dor? É isso mesmo? Todo mundo que você enlouquecer. Você tem a sensação que isso vai acontecer agora. E manter o equilíbrio é algo muito desafiador. Então eu falei, não, eu não acredito que o processo. E comecei a estudar logo que a Aurora faleceu. Ela faleceu em setembro. Foi em fevereiro, eu comecei meus primeiros cursos. Então passou só o período muito crítico, e eu fui com dor e fui com desespero no meu coração, mas fui procurar saber o quê? Como que era esse processo? Fiz alguns cursos até em conteúdologia, que é uma ciência que estuda exclusivamente o processo de luto. E o luto, basta a gente entender que o luto é relacionado à morte, porque a morte é a maior perda que você pode ter na vida, né? A maior perda. Então, você vai pensar, mas e aí? O que mais é luto? Tudo que é perda. Perda de amizade, perda de emprego, fim de relacionamento, né? Tudo que é perda. A criança vai para a escola, ela está perdendo o convívio de casa. Então, às vezes, é muito normal a gente ver as criancinhas berrando na porta da escola. Aquilo ali é uma dor muito real, e que se você não conhecer, você já ainda bate na criança na porta da escola, belisca o menino,
fala, para com isso, mas Uhum. é uma dor Uhum. real e é uma dor de luto, claro, Uhum. na sua proporção, mas o que é dor para um não é dor para outro, e o que é muito intenso para um é menos para o outro, porque o luto é singular. É singular para cada pessoa. Uhum. Encontrei ali na Uhum. psicologia respostas para dor, né? E comecei a estudar e fui aperfeiçoando, e fui estudando, e fui acabando as especializações, e falei, começar a atender pessoas enlutadas. Aí comecei a atender esse Legal. público, e a partir dali eu entendi que minha vida agora não era mais com uma profissão, mas com uma missão. E a partir dali Uhum. ficou engraçado a gente falar de morte, é leve, mas eu posso te garantir que é leve. Se você souber com quem você está caminhando, é leve. Tem como você passar por esse processo de uma maneira traumática e de uma maneira mais tranquila. Que legal, interessante. Alguém, se quiser fazer pergunta, tá? Pode colocar aqui que depois a gente lê e faz a pergunta para a Mari, tá? Mari, você está me ouvindo, né? Perfeito, perfeito. Tranquilo. Mari, e tem como, assim, a gente entender esse processo, assim, se não por um acompanhamento, assim, acho que tem pessoas que lidam bem, né, com esses traumas, assim, Hum. tem, né, pessoas que conseguem, né, passar por esse processo, né, de forma bem tranquila, entendendo, fazendo ali uma gestão pessoal e que consegue, né? Uhum. É bom a gente lembrar que o processo, ele é um processo para ser enfrentado. Não é um processo para Enfrentar, deixar o tempo passar. Porque o tempo, viver também, né? Deixar de viver o processo, né? exatamente, o tempo vai passar, o desespero vai diminuir e você vai colocando coisas no lugar para preencher seu tempo, Uhum, vai enfiando a, a cara no trabalho, você vai ocupando sua mente. Algumas uhum, pessoas vão para bebida, vão para droga, porque elas passam uhum, por isso sem enfrentamento. E o processo é uhum, de enfrentamento. Então, quando o tempo passa, é possível passar sem nenhum acompanhamento? Perfeitamente. Depende do seu acolhimento social. Você está sendo acolhido está sendo acolhido pela igreja, está sendo acolhido pelo seu grupo de esporte, de bike, né? Atletas, pessoas que viviam com você, continuam com você. Como que está seu convívio no trabalho? Se está confortável para você e você está conseguindo lidar com a situação, ok. Existe lá seus altos e baixos, mas a pessoa está conseguindo passar. O que a gente uhum, acompanha muito é que nesse processo as pessoas não sabem lidar. Por isso que a gente orienta a uhum, procurar uma ajuda e não demorar para procurar essa ajuda. Porque eu atendo pessoas com muitos anos de enlutamento, muitos anos. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu fiz no Paraná e tinha uma pessoa chorando desesperadamente na plateia. E aí eu perguntei, aí ela veio depois e falou para mim, eu sei dessa dor, eu perguntei quanto tempo que ela estava enlutada, ela falou 27 anos. Aquilo ali foi algo que me sufocou. E aí é onde eu pensei, eu preciso estudar mais, eu preciso mais, porque eu tenho que entender esse acolhimento, né? Então, as pessoas deixam o tempo passar, mas não resolvem o processo. E uma hora o luto vai cobrar, e ele cobra caro. Sabe? Pode ser daqui 5 anos, 10 anos. Então, já viu aquelas pessoas que falam, estava tudo tão bem, entrou em depressão. Não estava tudo tão bem. Ela escondeu essa dor, né? Não essa, como todas as dores, e uma gotinha transbordou. Então, não estava tudo tão bem. Você foi simplesmente enfiando tudo para debaixo do tapete, usando um tanto de máscaras, né? E vivendo. E assim é a vida. Ou você tira as máscaras e resolve enfrentar, né, e se abrir. A Bíblia fala que a cura para um coração quebrantado. O que é isso? Você se render. Falar, eu não consigo e eu preciso de ajuda e entender o processo que eu estou e onde eu estou, né? O que eu estou uhum, vendo nesse momento. Mas se você tem todo o acolhimento social saudável, é possível você enfrentar. Mas o que a gente vê é que a nossa cultura não está preparada para acolher uma pessoa enlutada. A gente percebe isso claramente, com as coisas que as pessoas enlutadas ouvem, né, com as coisas que elas passam, que elas se sentem desrespeitadas.
E isso elas falam muito e comentam muito, e é muito assim. Um probleminha para uma pessoa enlutada é como se fosse assim, sabe quando você está num período muito sensível da sua vida, você está grávida, por exemplo, então você vê um armário Uhum. com 10 gavetas e só tem problema na segunda, mas você vê em todas. Esse é o processo do luto. É tudo muito Uhum. sensível, muito delicado. Então, como é que você vai abordar isso? E a tarataruga leva Uhum. exatamente uma realidade. Você não trata com termos assim, ah, virou estrelinha, ah, não, você deu, Uhum. não volta mais. E você vai adequar a uma Uhum. nova realidade. Uhum. Mas eu percebo que é um processo muito da pessoa também, né? De buscar essa ajuda, né? É só, De uhum, não é é? só da Uhum. pessoa. É da pessoa, né? Uhum, Isso. é só, E você falou aí sobre a sociedade. Eu acho que nós estamos muito ruins na questão de relacionamento, né, Mari? Acho que nós estamos nos relacionando muito mal, né? E isso deságua, reflete nas relações sociais, né? Na vida em todo sentido. Porque nós estamos muito no automático, na vida louca, na vida frenética, e as relações estão muito afetadas, né? Nós não nos relacionamos profundamente, mas na superficialidade, né? E isso até nessa questão, né, de passar pelos processos do trauma, né, de luto. uhum, exatamente. Na questão do luto, não adianta muito você se relacionar com muitas pessoas se muitas pessoas não podem te ajudar e te acolher. Porque cultura Uhum, precisa muito ainda de crescer e encontrar um caminho, né? Porque as pessoas não sabem lidar com uma pessoa enlutada. Acontece muito das pessoas enlutadas se sentirem quase que um doente contagioso. Onde ele vai, as pessoas correm dele. Então, a hora que você vê a pessoa enlutada, você corre, você não tem o que falar para ela. Né? E ela não está esperando nenhuma palavra que console, porque ela tem convicção de um uhum, abraço, ela está esperando um acolhimento, ela está esperando você acolher e dar o ombro para ela chorar. Isso que ela está esperando, saber quem são as pessoas que estão com ela. E a gente uhum, corre porque não sabe o que falar. Então, eu chegava na televisão, eu via amigos meus entrando no banheiro e fechando a porta. Né? Eu via amigos meus, na hora que me via no corredor, a primeira sala entrava. E eu senti isso na minha época, que fez 6 anos. E isso é uma realidade muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum. Então, uhum, o enlutado, ele já tem dificuldade enorme de relacionar. Ele quer ficar sozinho, porque ele acha que ninguém entende a dor dele, ele acha que ele é desrespeitado, porque as pessoas mandam ele continuar, ele não tem força. Então, ele quer ficar sozinho. E quando ele relaciona, não é um relacionamento saudável. Geralmente, é nesse momento que a gente indica que procure uma ajuda de um profissional, que procure. Porque a gente prepara a pessoa a entender que o coração tem que ser blindado, né? A mente, sim. e não a outra pessoa em relação a ela. Então você vai ouvir muita coisa, mas você não precisa acreditar que você tem que continuar. Você não precisa acreditar que você tem que ser forte. Você pode chorar o tempo que você precisar, né? Você pode passar pela dor o tempo que você necessitar. E você não precisa ter vergonha de chorar em um supermercado, vergonha de chorar em um banco. É onde a vontade vier de chorar, você vai chorar. Né? Então, se a pessoa chora, todo Uhum, mundo olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, deve estar mal aquela pessoa ali, mas não entende por quê, não vai ali, acorda, uhum, né? Então, é uma uhum, questão cultural. Nós ainda uhum. deixamos a desejar muito nessa área do luto, né? Mas nós estamos numa caminhada, nós estamos cada vez mais com profissionais interessados nesse processo e eu acredito que nós vamos conseguir dar uma boa amadurecida. Sim. E tem, assim, muitas pessoas falam, né? Eu já ouvi muito isso, até te perguntei pessoalmente, algumas pessoas dizem que se a gente não viver esse processo, isso pode se tornar uma doença lá na frente. Claro, Confere? o luto ele é considerado um processo absolutamente normal e natural da vida. Todos nós vamos passar por isso. Por que nós não nos Uhum, preocupamos nos informar, entender melhor do assunto? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pode acontecer 10 anos, é, 20 anos, para que eu vou uhum, me preocupar? Então, ninguém
Ou, por Uhum. exemplo, no Oriente, a educação começa na escola, com as crianças. Então, as crianças recebem aula de luto. Aí você fala, meu Deus! Mas você vê que no Oriente, o luto é muito mais leve do que no Ocidente. Muito mais. As crianças são preparadas a despedir, entendem que a morte é algo natural e pertencente a essa vida, e não ficam Uhum. depois da morte. Não ficam, né? E existe uma longevidade, né, dos orientais incrível. E eles vão despedindo junto com a família. A maioria morre em casa com a família. É um processo extremamente mais bem visto e natural do que aqui. E Uhum. então a gente entende que o processo ele é desafiador. E no primeiro ano é Uhum. o mais complicado que existe. É todos os primeiros, né? Primeiro aniversário, primeiro Natal, todas as Uhum. datas, lembra demais. E é agora, nesse ano, Uhum. que você tem a oportunidade de enfrentar. É a Uhum. oportunidade do E enfrentamento. é interessante essa questão do luto, né? Achei interessante. E tem assim, ó, aquela linha, né, de o tempo, né, o time de viver o processo do luto. Não sei falar, tá? Devo estar falando algumas coisas erradas, mas do meu jeito. Quero entender, né? Achei interessante. Para o, assim, ó, já não é mais o luto, é um problema não resolvido lá de trás, lá né, da fase de Uhum. criança, ou um trauma, né, na barriga da mãe, coisa do tipo. Tem como a gente saber diferenciar, opa, isso já não é o processo do luto mais, já não é isso, é um problema, né, mal resolvido. É que o luto, nesse primeiro ano, como a gente estava falando, ele é muito difícil. Mas se você Uhum. enfrentá-lo nesse primeiro ano, dificilmente você vai partir para um luto patológico. Muito difícil. Se você for para o enfrentamento. Se você deixar passar, você vai ficar enlutado vários e vários anos. E eu falo e costumo falar que o luto é imunidade emocional baixa. Porque nesse processo de luto, você traz todas as dores, os traumas da sua vida. E quando eu comecei a perceber isso, eu parava a terapia do luto para fazer um reprocessamento de traumas. E era coisa incrível. As pessoas traziam assim, fui abusado na infância, eu Uhum. Uhum. espancado, violentado, eu fui tratado, tudo que era trauma vinha. Então, a pessoa não conseguia desenvolver mais o processo de luto. Ela parava e falava fora do luto, mas ela estava num processo de enlutamento, mas não conseguia desenvolver nem o luto, nem os traumas. Então, aí Sei. tudo faça um reprocessamento de traumas e a pessoa começa a entender que ela é capaz, que ela pode passar. E antes da Uhum. gente começar essa live, eu estava até vendo umas postagens de algumas pessoas que trabalham com o luto, e tinha uma postagem de que o luto é para a vida inteira, você precisa aprender a adaptar. Eu Já ouvi também. corajosamente defendo que o luto é curável. É curável. É só um processo, é só um tempo. Porque se você sabe da sua identidade, você também sabe quem pode te curar. Né? E se você sabe que você pode ser curado, a gente vai oferecer, não é exatamente, vou oferecer um lugar de acolhimento. Ok, nós estamos preparados para te acolher, mas que você saiba que se você se render, se você abrir seu coração, a Sim. Bíblia fala que há cura para um coração que se abre. Né? Então, a gente, eu, e assim, eu como profissional e enfrentando assim muitos profissionais qualificadíssimos, mas não concordo que o luto é para a vida inteira, porque eu vivi o luto. E eu me rendi e encontrei a cura e eu falava, eu quero ser curada para ajudar a curar pessoas. Eu acredito que eu fui curada e não posso admitir e aceitar que o luto é para a vida inteira. Não, o luto é um processo para você superar e para você vencer. O tanto de tempo depende da sua disposição de enfrentar a dor, porque é grande. É uma dor profunda. Mas se você se dispõe, a cura sim. Uhum. Eu penso, me colocando, né, no lugar de quem perde, né, principalmente um ente muito querido, o que eu penso, né, que a pessoa pensa que
ficar sem aquela pessoa é o Uhum. fim, né? Eu não ver mais aquela pessoa, não vou mais naquele, eu vou naquele lugar, mas eu não vou encontrar mais aquela pessoa, o que que eu vou fazer? Ela se vê sem chão, né? Sem rumo, sem... A minha mãe perdeu os pais no mesmo ano, perdeu o pai e em seguida perdeu a mãe. Nossa, isso para ela, até hoje, ela sente muito esse luto, né? Uhum. É interessante a gente abordar também que o sofrimento, ele faz parte do luto, mas você consegue Uhum. superar essa parte e vai ficar a saudade. A saudade é para a vida. A saudade, sim. A saudade você vai. Tem Saudade. dia que você vai Uhum. passar muito bem, tem meses que você vai passar bem, e tem dias que você fala, cara, parece que eu não estou tão bem hoje, o que está acontecendo e tudo. E aí você começa a pensar, gente, que saudade. Meu Deus, que... Então essa Uhum. saudade, sim. Eu também abordo e defendo que é um processo para a vida inteira. E é um sentimento que você vai aprender a lidar com ele toda a vida. Porque eu acredito que Uhum. a saudade pode te derrubar. Porque você está com saudade. Essa visão de que um ente muito querido se foi e a vida acabou é uma visão de que não tem uma certeza de eternidade. Né? Eu não sei o que vai Sim. acontecer, então tipo, Sim. acabou. Porque o Uhum. meu alicerce se foi. Então, eu trabalho muito com o desenvolvimento de identidade, para que você entenda que você tem um futuro e essa vida aqui é passageira. Nós todos vamos passar. Uhum. E ok, e depois que nós passarmos aqui, o que vai acontecer? Né? Se você tem Uhum. certeza para onde você vai, não tem por que a sua vida acabar. Muito pelo contrário. Quem foi, não Uhum. tem. Então, a sua vida agora vai fazer sentido na perspectiva de que quem foi, o legado é seu agora. Você tem que cuidar. Né? Então, o que você tem feito para essa pessoa que se foi? Qual o legado que ela deixou, que você tem alimentado isso, que você tem colocado para frente? Quem foi essa pessoa na sua vida? Quem foi que você perdeu? Né? Então, às vezes, eu faço algumas postagens em relação à minha filha, a Aurora, com muita gratidão no coração, porque se não fosse ela, eu não tinha tido um renovo de mente, né? Uma outra visão, o que realmente é problema, o que pode ser superado. Eu não tinha essa visão e nem o propósito do acolhimento. Passa sempre pela identidade, né, Mari? Saber quem eu sou, né? E quem, né? Quem é o meu Deus, né? Quem me deu a própria vida, né? Então eu acho legal quando você fala, né? Eu achei bem legal aquele dia, você falando isso, né? O processo de saber, né? Quem eu sou e não termina ali, né? Aquilo não é o fim. E você dizendo agora, continua, né? O seu legado continua, missão, propósito. Então, de fato, né? Como que é bom a orientação, né? Alguém falar, né? Trazer uma palavra, mas é difícil também, né, Mari? A gente não sabe o que falar num momento desse também, né? É difícil, né? Sim, até no próprio velório, né? É difícil a gente encontrar palavras num momento tão difícil, né? É complicadíssimo, mas aí vai uma dica para quem está nos ouvindo. Dá para nós aí como se portar É, num eu momento penso como. que a pessoa que está no momento mais desesperador da vida, ela não espera que você fale nenhuma palavra, porque não tem palavra É, para falar, né? Mas não, ela não espera tem. ver você ali. Ela espera saber, tipo assim, que a Aralude está aqui. Sabia que eu podia contar. Então, É, eu falo muito. Eu legal. não sei Uhum. muito do que foi dito no velório da Aurora. Mas eu sei das pessoas que chegaram ali e chegaram, e às vezes eu meio que assustava da maneira com que estavam chegando. Amigas minhas da televisão chegando, sendo suportadas, sabe, sem força e caindo mesmo, e as pessoas suportando, elas estavam sofrendo a minha dor, né? E aquilo ali para mim foi muito consolador, porque eu pude dividir a minha dor com as pessoas que realmente estavam, que Uhum. andavam comigo. Então eu olhava assim e falava assim, fulano, Uhum. eu sei que eu posso contar, fulano tá aqui, eu sei que eu posso contar. E a pessoa vem e te abraça e ela não precisa falar. Ela pode fazer todo o silêncio do mundo. Tem uma frase muito, meus sentimentos, né? Isso é bacana, é só isso mesmo. Olha, eu estou aqui trazendo todos os meus sentimentos, porque eu estou com você.
Mas não queira falar palavras bonitas, não queira falar, olha, vontade de Deus, sabe? Foi como Deus quis. Não, nada disso tem importância para quem está no sofrimento, no fim do fundo do poço. Não tem importância. Uhum. E quando acaba ali o velório, aí quando eu vou poder visitar, né? Gente, você vai poder visitar rapidamente. Depende para quê? Para que você quer estar? Você quer saber do que aconteceu? Né? Os curiosos são dispensáveis, as pessoas que vão ter as mãos são extremamente bem-vindas. E como que eu estendo as mãos? Eu sei de pessoas que vão até a portaria de um prédio, né? E deixam ali um bolo, né? Deixam ali uma lembrança, né? E aí você fala assim, meu Deus, mas isso é o quê? É nada, é demonstração, é nada que a gente enxergue, é tudo para quem está enlutado. O tudo é você entender que existe alguém pensando em você. Você está passando por aquela dor, mas tem alguém pensando em você. Então, a Aurora foi, eu tive até a Kênia estava aqui agora há pouco. Eu não sei se ela já saiu. Mas a Kênia foi uma pessoa que esteve comigo dentro da minha casa nos meus primeiros dias, né, de enlutamento. E foi uma pessoa que ia para lá para quê? Não era para falar palavras bonitas, não era para tentar me confortar, não, era para trazer a presença. Ó, eu tô aqui. Eu tô aqui com você. E assim, tinha tanta ligação que se eu quisesse ir para o quarto deitar, eu ia. Se eu quisesse sair dali, eu saía. Era algo que estava à vontade. E é esse o papel de quem quer acolher um enlutado. Permitir que ele viva da maneira com que ele quer. Ele não quer falar, ele não quer comer, ele não quer sentar. Ele fica totalmente desestruturado emocionalmente. E quem vai acolher tem que acompanhar ele nesse processo, né? Para que ele se sinta à vontade. Sim. Imagina, então, que eu vejo acompanho muito essas páginas de notícias, né? E o pessoal gosta dessa coisa de noticiar, né? De expor na internet. O que você pensa disso, então? Como que o familiar, né? A pessoa fica, às vezes o esposo, né? A esposa, né? Que acidentes, né? Expõe aquelas imagens, vídeos que viraliza. O que você acha Eu disso? acho que é um sensacionalismo que provoca uma dor muito profunda quando a família vê isso, né? Ela tem... Eu tinha esse entendimento quando eu trabalhava com isso. Então eu falava, Então, é Deus, verdade. como que será? Por exemplo, eu ia noticiar a morte de um jovem, né? Morreu atropelado. Eu ficava pensando, meu Deus, como será que a mãe dele vai ver isso? Como é que será que isso vai ser visto pela família? Que dor. E hoje, no meu consultório, exatamente pessoas falando que gravam o local do acidente, gravam essas imagens e tudo, e desesperam totalmente quando veem a situação, quando elas ouvem a situação, e isso vai trazendo uma dificuldade para o processo. Então, o que a gente orienta? Não veja, dá um tempo em rede social, dá um tempo de notícia, né? Se distancia de coisas que vai te causar sofrimento. Distancia. Agora, viva momentos em que vai te trazer um pouquinho de prazer no 100% do desprazer. Então, a gente sempre comenta isso. Então, às vezes eu falo alguma coisa lá no consultório, a pessoa quer rir e segura. Eu falo assim, não, agora você pode rir, não tem problema. É uma gotinha no oceano, né, de alegria, gotinha. Mas é uma gotinha, é uma gotinha. Aumentando e vai aumentando. Então, esse é nosso conselho para as pessoas enlutadas. Porque eu vejo muita, né, você vê, né, que as pessoas são terríveis, né, que fica assim, ai, fulano acabou de morrer, já tá rindo, já tá aí bem, né? Uhum. E não tem Meu jeito, Deus. não tem jeito. Não tem jeito porque tem pessoas que passaram-se 3, 5 anos, a pessoa tá rindo, mas ela vai no consultório, ela falta rasgar a roupa de tanta dor, tanta dor. E isso é um processo muito interessante porque eu sei como a dor é sufocante. Eu não sei a dor dela, mas eu sei como a dor é sufocante. Então, falar, vontade de rasgar minha roupa, eu sei o que ela está falando, né?
Essa mesma pessoa que se comporta assim, porque ali ela não precisa usar máscaras, é a pessoa que está sorrindo, né? A pessoa que, perante todo mundo, está tudo certo, está tudo bem. Porque ela precisa, diante da sociedade, apresentar que ela reagiu, né? Apresentar que está Sim. tudo certo, agora está tudo bem. Então, eu acho que vai ficar tudo bem quando você se render. Quando eu tenho um caso muito interessante de uma mãe que chegou lá e falou: ó, faz 3 anos que eu estou lutada, não suporto mais, e é minha última tentativa. Então, na hora de dúvida de falar para ela, então, certo, que agora você vai encontrar o caminho, porque agora eu não posso. Então, eu me rendo. Então, como eu me rendo agora, então, quem pode curar vai ter a liberdade de entrar e fazer todo o serviço que você precisa. E assim foi feito, o testemunho dela é maravilhoso, é coisa assim, que tem curado pessoas, né, porque esse é o caminho, você se render. Rende. Né? É aquilo, né? Você saber assumir para você a sua realidade, a sua situação, né? Exato. Eu acredito. Você É. viver sem máscara, né? Viver. No Uhum, momento que uhum, você precisar chorar, você tem que chorar. No momento em que você desesperar, é desespero. E isso pode acontecer com 8 meses, 10 meses. Né? Eu atendi uma mulher ontem que ela falou para mim assim: meu Deus, eu não estou melhorando, porque eu estou me sentindo uhum, muito assim, muito triste, muito decepcionada com tudo que aconteceu. Eu falei: quanto tempo você tem de enlutamento? uhum, 30 dias. Aí eu falei: peraí. Compara isso ao enlutamento com uma gestação. O que é 30 dias? Como uhum. que funciona aí 30 dias de gestação? Talvez você nem tinha descoberto ainda que você estava grávida, de quem se foi. Mas aí a dor é tão profunda que você quer ficar livre o mais rápido possível. Então, com 30 dias, eu não quero mais sentir dor. Né? Eu falei para ela: olha, você está se sentindo assim mal um dia sim, outro também, outro também. Ela falou assim, desse jeito. Eu falei: então tá normal. Então, esse é o processo. Então, quando a gente Aham. oferecer uma mentoria sobre luto, a gente faz uma pergunta, um questionário para as pessoas. Você considera o seu processo de luto normal ou complicado? 99,9% das pessoas respondem complicado. O processo de luto complicado é um processo que já passou de 1 ano e meio e você continua numa dor terrível, aguda, que é do início do processo. Esse é um Uhum, complicado. uhum, Mas um processo onde uhum. você sofre, onde você chora, onde você não para de chorar, é normal. É normal, é um processo de luto normal. Por quê? Porque é difícil. É muita dor para você lidar. E você encontrar a nova realidade sem aquela pessoa é um desafio muito grande. Aliás, você foi Uhum. àquele mercado com a pessoa, você viajou para aquela cidade, ele dirigiu o seu carro. Né? São tantas lembranças para te trazer tristeza que você tem que ir substituindo as lembranças por boas memórias. E isso, né, é Sim. um Uhum, processo que a gente faz em cada uhum, sessão, substituindo. Mas uhum, não, uhum. não quer dizer que você está triste demais, que você está num processo complicado. O processo por si só é complicado. E tem uma, assim, tem como medir, assim, fazer uma comparação, Mari, de antes, assim, o pessoal, pessoas antes, né, pessoas mais velhas e pessoa dessa geração, como que é o processo de perca de antes e agora? Se, assim, é igual ou se as pessoas lidam melhor hoje em dia? Uhum. Tem como eu te falar sobre uma medição de pessoas mais experientes e as pessoas mais jovens. As pessoas mais experientes, elas aceitam, é, elas aceitam o processo de luto mais facilmente. Sabe? As pessoas mais de 70, 80, 90 anos. Então as pessoas ficam com medo de contar. Ai, como nós vamos contar para ela? Ela já está com 80 e tantos anos. Ela já está mais Uhum, preparada para o que vai vir. Está bem mais preparada. Agora, quando a pessoa é nova, aí não preocupa com nada, não quer saber de nada. E aí o baque pega a pessoa totalmente preparada. Né? Ontem eu contei uma historinha lá na terapia, eu fiquei pensando depois nessa história. Eu contei e eu fiquei pensando sobre
Uhum. um médico que plantava muitas árvores na frente da casa dele. E as Uhum. pequenininhas ele não dava água, ele batia com jornal. E as árvores grandes ele dava água, as árvores que estavam desenvolvendo ele dava água. E um dia um menino vizinho perguntou para ele, mas por que o senhor faz isso? Aí ele falou, porque as pequenininhas têm que criar raiz. E elas têm que procurar água nas profundezas, elas têm que descer. As grandes já encontram água, Uhum. e agora eu posso alimentar, né, Uhum. dar a água que elas precisam. E depois de 40 Uhum. anos, esse rapaz se casou e levou a esposa dele para ver as árvores do médico. E a casa virou um ponto turístico, porque as árvores tomaram conta da casa ao redor inteiro. Todas as árvores, todas. Por quê? Então eu falo muito assim, suporta processos quem tem raiz, né? Quem se firmou, né? Tem princípios. Então é muito importante Uhum. a gente falar que você precisa desenvolver virtude na sua vida. Você precisa desenvolver uma conformidade com quem te criou. Sozinho, você não vai conseguir. Nós não somos Uhum. suficientes para nada. Para nada. A gente Sim. precisa de ajuda. Inclusive, a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Dá o suporte que o seu irmão precisa, né? Ele está precisando de você. Eu preciso, um dia você precisa. E todos nós precisamos. Uhum. Então, eu imagino que esses últimos anos aí de pandemia tiveram uma busca maior, né, de acompanhamento, né, Mari? E assim, até tantas mortes, né, tantos lutos, tantas perdas aí nesses últimos anos. Como que você vê a geração aí pós-pandemia? Uhum. Uma geração muito desesperada, porque tivemos agravantes da pandemia, onde que as famílias não puderam se despedir, né? E a despedida, ela faz esse Sim. processo de luto, que é o início. Eu sempre pergunto sobre velou e sepultou o seu ente querido. Uhum. Uhum. A gente já tem que começar daí, né? Porque não tem como começar mais para frente. Daqui 3 anos eu começo meu processo de luto e eu quero começar ele lá na frente. Não, você vai voltar onde você não passou, né? Por lá passou, Uhum. você tem que voltar e você passa por todos os processos e que todo mundo fala que é fugir da dor. Então, nessa pandemia, é interessante que as pessoas até procuraram ajuda. Mas a tanatologia é uma ciência muito nova. Muito nova. E é uma ciência Uhum. onde trata somente o luto e as perdas de uma maneira incrivelmente com detalhes. Então, você sabe como que a pessoa vai reagir de uma maneira generalizada no início. Você sabe se ela está conseguindo caminhar ou se não. E você identifica o porquê não, o que está acontecendo nesse processo, o que foi que ela não está conseguindo, né? Onde que está aí a falha? Geralmente são os traumas, e ela vai trazer esse trauma no processo. E é interessante que esses traumas, eles entram, falta de perdão, sabe? Às vezes a pessoa que foi embora é a pessoa que você nunca conseguiu perdoar, né? E aí esse processo vira um processo tão desafiador, porque o tempo que você tem Uhum. para isso, você não tem mais. E agora você tem que trabalhar para resolver. Então, Uhum. existe uma procura, existe gente Uhum. já trabalhando com o luto, mas em vertentes diferentes, e o que cada um tem que prestar atenção é exatamente onde é que estão esses aconselhamentos. Um aconselhamento onde você ajuda a ficar livre daquele problema, te induz que o problema é para a vida inteira, eu sairia correndo. Eu não dou conta. Não, para a vida inteira eu tenho que aguentar essa dor, né? Então, é para a pessoa que está enlutada ficar atenta a qual é acolhimento que ela está buscando. Qual acolhimento? Um acolhimento que passa na sua cabeça e fala, olha, faz sentido para você sofrer 10 anos? Então tá tudo certo. Não tem problema, né? A tanatologia me conquistou muito porque ela trouxe muito a realidade. Você não fala nunca que... Então, quando você vai falar com a pessoa irritada,
Aí você fica muito sem graça para falar assim, e quando que ele morreu, né? A palavra morreu, você fica tentando achar uma palavra para ser mais leve. Mas a palavra Aham. morreu já faz parte da terapia. É que você entenda que acabou a vida aqui. Não tem mais, não volta mais, e você tem que entender isso. E você só vai Uhum. entender ouvindo, ouvindo. Uhum. Então a gente Uhum. analisa e nem fala assim, e quando que ele foi embora? Quando virou estrelinha? Quando voltou? Não, é quando ele morreu, né? Uhum. Uhum. E é um processo desafiador para quem trabalha com luto. Mas a pessoa vai se sentindo tão protegida, porque ninguém está falando Uhum. nada que mas vai trazer consciência para ela, trazer uma para aquela e ela vai se entregando ao processo. Então eu tenho muitos testemunhos de pessoas que chegaram assim acabada, né? Acabada e aí conseguiram passar por esse processo em um ano e meio e entenderam que a saudade sim é para o luto não. Entendi. E me faz até um pouco pensar, fazer um link com a vida hoje, as pessoas, né? Como que elas estão vivendo, né? As suas vidas, né, Mari? Não querem falar da realidade como ela é, né? Não quer lidar com as coisas como elas são, falar as palavras que de fato tem esse nome, né? Então procura achar um jeitinho de falar, de lidar, mas isso não resolve as coisas, não é verdade? Então você está falando aí, eu já estou pensando, nossa, mas as pessoas, a sociedade, estão muito assim também, né? Estão lidando com a realidade, com os desafios, com as dificuldades, desse jeito também, né? Inclusive nos relacionamentos, cada vez mais superficial, cada vez mais. Eu atendi uma moça, acho que foi ontem, que eu fiquei assim, impressionada para que rumo que nós estamos tomando. Ela estava em um sofrimento muito profundo ao falar de um relacionamento Uhum, virtual, que ela nunca tinha visto essa pessoa, e uhum, ela se declarou para essa pessoa, e a pessoa fala, não, eu não estou nesse momento de viver, sabe, um relacionamento e tudo, mas ela se entregou tanto a esse relacionamento virtual que ela acreditou que aquela pessoa pudesse amá-la profundamente, virtualmente, e sem manter nenhum tipo de compromisso com ela. Mas a carência, uhum, e aí a gente para uhum, falar que toda vez que tem carência, você distancia do amor. Porque o amor é completude. Ele vai te completar, a carência não. Então, permitiu agir por carência, você vai estar cada dia mais longe desse amor perfeito. Então, eu falei para ela, foi a semana passada e ontem ela voltou. A semana passada eu falei para ela, a sua tarefa, e eu sei que a mais desafiadora de todas, é terminar um relacionamento que não existe. Não existe esse relacionamento. Isso aí você está criando em sua cabeça para falar que você tem alguém na vida. Né? Então, eu posso sim, compartilhar minha vida com alguém e esse alguém me oferece migalhas do seu tempo e isso me satisfaz porque a minha carência ela toma conta de mim. Então ela fez isso e ela falou para mim, eu fiquei mal uns 3 dias orando o dia inteiro. Em nome de quê? De migalhas, de um amor e de um relacionamento que nunca existiu. E isso tá cada dia mais complicado, porque quanto mais a gente se relaciona virtualmente, menos a gente pode ser transparente. Quando você relaciona, você é obrigado a manifestar quem você é. A relação é sim, isso. Então é só andar junto que ela vai obrigar isso. E, sim, e se você não tem isso, se você não tem raiz, você não desenvolve raiz, você não tem quem pode contar. Né? O que eu posso contar agora? E isso eu tenho visto muito perguntando: quem é a sua melhor amiga? Ah, não tenho no tempo de hoje. E qual que é o problema? É o tempo de hoje? Não. É você que já não gasta mais tempo para desenvolver relações. é, é, exatamente, exatamente, suportai-vos, Uhum, né? Não estamos em tempo, né, de qualidade e nem encontrando esse tempo, né? O tempo fazemos, né? uhum. E nossa, você me deu até um insight aqui para uma outra live. Você falou da carência.
eu e Pedro, né, Pedro e eu, a gente fala muito sobre essa coisa da carência, né? Que as pessoas hoje, elas estão buscando, né, qualquer coisa, a qualquer custo, em nome de uma carência. Isso é muito sério. Eu quero ler aqui o que a Meire, né, deixou aqui para você. Mariane foi fundamental na minha vida. Ela me mostrou que eu posso escolher a viver feliz com o legado e esperança do nosso encontro na eternidade. Nossa, que bonito, hein? A Meire é ela Mari. no início da live do Paraná, é uma mulher incrível que vive ainda o processo de luto do seu marido, que era o amor da vida dela, o pai de 2 filhos, o suporte, Nossa. o amigo, né, o provedor emocional, o provedor da casa. Ela vive ainda esse processo, mas ela já entendeu que com Cristo não tem como ela não ser vencedora. Não tem. Então é um processo que ela tem caminhado com Deus e ela tem colhido isso e sido, assim, luz na vida de quem precisa. Hoje ela já fala, porque ela já fala da própria experiência como forma curadora para outras pessoas. Então, eu fico muito feliz de esse processo e tendo uma vida que ela se propôs a viver, ela decidiu. Que ela poderia ter decidido ficar no luto, ficar na dor. Sim. E tem como que passa por isso bem, assim, eu sei que as pessoas precisam te procurar, né, Mariane? Mas assim, como tem uma coisinha que a gente precisa, que a gente pode fazer, assim, para passar por isso de maneira mais alegre, né? Com essa confiança em Deus, né? Exatamente, eu sempre aconselho as pessoas a desenvolverem virtude, entender quem elas são, decidirem que elas podem todas as coisas, procurar um acolhimento que mostra que é possível, um acolhimento que te propõe que o luto é só um processo, é um tempo, e você vai conseguir passar por isso. E entender que as fases do luto, no início, é a dor aguda, muito aguda. Então, é difícil? É muito difícil, muito complicado. Mas você vai entender que é difícil. Não tem como você escapar disso. Você vai viver aquilo. Mas você vai entender que você nunca esteve só e nunca vai estar nesse processo. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, se você se entregar e se render, você vai ter essa percepção de que você não está só. Esses dias, uma mulher viúva também falou para mim assim, mas olha, eu queria muito ouvir Deus. Eu não consigo. Depois da mesma sessão, ela falou para mim assim, ó, faz 30 dias que meu marido foi embora e eu não sei como eu estou aqui. Eu falei, será que ele não tem te carregado? Será que ele não tem te suportado até aqui? Se você não sabe como que você chegou até aqui, se dê a oportunidade de pensar que você não está só. Se dê a oportunidade de você entender que você está sendo carregada. Então, interessante que na morte da Aurora, as experiências mais profundas que eu tive com Deus foi nesse período de dor profunda. Uma dor muito profunda, e que se você resolve se render logo, você é carregado. Você é carregado. E no livro que eu escrevi sobre o legado da Aurora na minha casa, na minha vida, conta essas experiências. Conta uma por uma das experiências. E foram experiências que, quando eu estava num dia muito ruim, Deus se manifestava através de alguém. Quando eu estava num dia que falava assim, gente, eu não vou conseguir passar desse dia, Deus se manifestava. Né? E foi assim, supermercado, foram em vários lugares que eu estive, que alguma pessoa olhava e falava para mim algo assim que era meu e Deus. Era só meu, Deus, era algo secreto nosso. E ele se manifestava. Então, eu tenho certeza de que você, buscando esse acolhimento, você vai conseguir ressignificar toda a sua história. E esse ressignificar é dar um novo sentido. E isso é possível para todo mundo, para todo mundo. Mari, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, talvez alguém esteja passando por isso nesse momento, ou está passando há 20 anos, como aquela pessoa falou para você, né? Para a gente virar, né, de fato, a página. Eu queria falar sobre muitas coisas, mas depois a gente vai voltar, porque eu fiquei pensando aqui várias coisas, inclusive que a gente conversa muito aqui, eu e o Pedro, a gente passa para os meninos, a gente conversa com eles,
Então, assim, inclusive o Pedro tem até, eu acho que então ele tá certo, viu? Ele leva o Pedro Elias, a gente tem um filho de 9 anos, nos velórios, para ele ver esse processo, para ele ver que a pessoa morreu, né? No início eu até ficava assim, nossa, ele é muito novo, Pedro, mas depois eu fui entendendo também aquilo que ele estava fazendo, e hoje eu acho que ele entende bem, sabe? Ele sabe que isso existe, isso é uma realidade. Então, muito bom falar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Eu tenho duas colocações. Uma é que você pode todas as coisas em quem te fortalece. Então, você pode, não é, viver uma vida em quando o luto bater na sua porta, você tem que desistir porque você não consegue. Você pode. Você pode Sim. promessa, você pode se pegar. Uhum. Tá difícil, tá complicado, mas tudo isso vai passar na minha vida. E vai servir como inspiração para outras pessoas. E eu falo isso com toda Sim. certeza porque passou na minha vida. Eu achava que eu Uhum. passou. Eu achava que eu nunca fosse parar de chorar. Ah, Jesus, eu nunca vou chorar. Uhum. E as lágrimas cessaram, né? Então, é possível para todos. Né? Eu posso todas as coisas. E a outra é uma frase de uma médica inglesa, Cicely Saunders, que fala: a dor ela só é insuportável quando ninguém cuida. Quando você se coloca numa posição de que eu dou conta sozinho, você provavelmente vai parar no caminho. Então, permita-se ser cuidado na sua dor, permita-se falar, não consigo, me ajuda, eu preciso de ajuda. E esse se render é onde está, né? Rende, levanta as mãos e espera que a cura vai chegar na sua vida. Você precisa decidir e permitir ser cuidado. Minha mãe está falando, parabéns, verdade, falou tudo. Eu quero que você conheça a minha mãe. Mãe, eu falei para a Mari que eu quero que a senhora conheça ela, porque eu acho que ela tem muitas coisas para falar para a senhora, O tá? maior. Então, Mari, eu quero te agradecer, tá? Quero depois voltar a falar com você, fazer outras lives para a gente falar sobre várias coisas que eu acho que a gente está precisando ouvir, que essa sociedade, essa geração, todos nós precisamos falar sobre muitas coisas, né? Então, eu te agradeço pelo seu tempo, né? Que eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas te agradeço por ter aceitado falar comigo, né? E conosco. Obrigado, pessoal, todos que estão aí, tá? Obrigado por ouvir, né, a Mari, estar aqui com a gente, pessoas, eu acredito que seguem você, né? Então, muito obrigada, Mari. Deus abençoe tremendamente a Amém. sua vida. E você percebeu como é possível falar de luto com leveza, né? Uma vez, exatamente. Porque Uhum. faz parte da vida e é um problema em que nós nunca vamos estar sós. Não é um problema que a gente agora nós estamos abandonados e agora o que eu faço? Não. Agora sim você tem a oportunidade da sua vida de encontrar quem pode resolver. Algo que parece. Já ouviu falar assim, ó, tem jeito para tudo, mesmo para a morte. Para tudo. Né? Já ouvi. Eu acho que tem jeito para tudo, até para a morte. A morte pode ser a sua grande oportunidade de encontrar o que você nunca encontrou na vida. É a sua grande libertação. É o seu grande momento de viver próximo do seu Criador. Né? Próximo de um amor que você vivia distante. E ali você vai poder encontrar e permitir, então, ser cuidado e receber assim, todo alívio, todo consolo nesse processo. Tão, tão desafiador. É possível viver isso na sua vida. Eu que agradeço. Eu Amém. falei, eu agradeci, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Não, mas foi maravilhoso, aprendi muito. Agradeço demais, porque É muito bom ouvir essas palavras de conforto e palavras de profissional, né? Alguém que trabalha e que convive com as pessoas, né? Que passam por isso todos os dias, né? eu agradeço muito a oportunidade, porque eu sei que cada sementinha lançada também é uma oportunidade para que eu, né, coloque à exposição de que um processo de luto não é para a vida inteira. É um processo que ele tem tempo, ele tem início, meio e tem o fim dele. Vai chegar ao fim a sua dor, e aí você vai encontrar o alívio. Você precisa crer. Amém. É isso. Amém. Obrigada, Mari. Deus Beijo. abençoe, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.